Chama a base que ela vem. Chama, chama, chama a base que ela vem. Chama, chama, chama a base que ela... Chama a base que ela vem. Chama, chama, chama a base que ela vem. Chama, chama, chama a base que ela... Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte... estamos um pouquinho tortos. Agora sim. Vem fazer parte da comunidade Imparcialmente Cientista. Eu sou a Isabel Nascimento, seja muito bem-vindo ao vídeo. Cacetada, hein, gente? Quanto tempo que a gente não ganha bem, quanto tempo que a gente não marca 2 gols. O Santos estava 2 jogos aí sem um chute ao gol. Teve o jogo contra o Ceará, teve o último jogo também contra o Red Bull, porque o gol do Santos foi aí, bateu, foi meio contra, né? Foi aquele chute do Soteldo estranho de cruzamento. Então, e o Santos com 10 desfalques, totalmente lascado, saindo com a vitória contra o Internacional, que é um adversário que a gente fica aqui desde que a gente foi eliminado pra eles no ano que o Inter caiu lá na Copa do Brasil. Então, gente, que felicidade poder ter o meu sábado como o sábado de vocês aí, começando uma noite tranquila, né? Uma noite feliz. Como vocês estão? Ai, ai, como é bom ganhar. Mas eu acho que a gente tem inúmeros, trocentos pontos pra trazer nesse jogo. Se a gente for analisar o Inter, além dos desfalques do Inter, a gente também tem que colocar que, assim, pros torcedores do Inter, pra diretoria, não tanto pra diretoria, né? Mas pros torcedores, pro setorista, pra todo mundo que cobre o Inter, produtores de conteúdo, a troca de Kudê por Abel foi extremamente impactante, né? Eu até participei de um canal do Inter chamado Vozes do Gigante, foi muito legal, que eu expus a atual situação do Santos, que infelizmente era muito deprimente, com tantos casos de Covid e tudo que estava acontecendo. E eu falei, nossa, o que o Inter fez parece como se fosse o Santos trocasse um Sampaoli por um Luxemburgo, né? Porque é sim um técnico extremamente vencedor com o clube, assim como o Abel Braga é. O Abel tá na sua 7ª passagem no Internacional, foi campeão mundial com o Internacional, só que já passou a época, né? Continua se tratando de um técnico super conservador, com ideias às vezes ultrapassadas, no Inter líder de campeonato. E a gente pega um time também que com certeza deve ter ficado muito, né? Muito bravo com o Kudê, dele deixar o Internacional aí no 1º lugar do Campeonato Brasileiro e lá pro 17º lugar do Campeonato Espanhol. Ok, o Campeonato Espanhol, ele não vai morar no Brasil, nessa pandemia, tudo que tá acontecendo, com toda a política do Brasil, mas assim, é claro que assim, deixa os jogadores, deixa a torcida extremamente preocupada com a continuidade do trabalho do Kudê, né, que já tava aí quase fazendo 1 ano, ele chegou em dezembro de 2019. Mas bom, o Santos, que não tem nada a ver com isso, precisava muito ganhar essa partida, lembrando também que o Inter perdeu do América Mineiro na semana passada, no jogo de ida da Copa do Brasil, perdeu em casa. Então assim, a gente sabe que a cabeça do Inter está nesse jogo, que vale 7 milhões pra eles, e se você tem entre o Santos e o Inter um time que efetivamente precisaria mais vencer, é o time do Santos. O time do Santos que toda vez que pode colocar o pezinho no G4, tira. Então a gente precisava muito dessa vitória. O Santos estava aí com mais de 10 desfalques, porque além dos desfalques da Covid, a gente também tinha o Soteldo na seleção venezuelana. Então realmente, o Santos que já vem com desfalques desde o começo do ano, na construção principalmente do meio campo, depois com a lesão do Sanches, assim, claramente o time do Santos estava bem modificado, né? O time do Santos hoje entrou com John, Pará, Luiz Felipe, Lua Pérez, Wagner Leonardo, Balieiro, Ivonei, Felipe Jonathan, Lucas Braga, Caio Jorge e Marinho. O que o Marcelo Fernandes optou por fazer, né? Diferente do que eu tava pensando, eu achei mesmo que ele fosse entrar com os laterais normais, né? Titulares, teoricamente, já que a gente não tem o Maddson, que ele entraria com o Felipe Jonathan e com o Pará, mas não. Ele tira o Felipe Jonathan da lateral, coloca o Wagner Leonardo, joga o Felipe Jonathan pro meio de campo. Felipe Jonathan já jogou um jogo no meio de campo, que foi aquele jogo lá contra o Fluminense, que ele não foi bem, mas o time de maneira geral não foi bem naquele jogo. E ele constrói o meio de campo com o Felipe Jonathan, o Ivonei e o Balieiro, né? Ao contrário, Balieiro como primeiro volante, o Ivonei e o Felipe Jonathan. E o ataque, o que a gente pensava? Eu achei ele poderia ter entrado com o Arthur no lugar do Lucas Braga, mas acho que se tem algum dedinho de cuca nesse time, com certeza ele ia colocar o Lucas Braga no jogo de hoje.
Uma das coisas que a gente tem que pontuar é que o John e o Balieiro eram estreantes no profissional. Vocês já sabem como foi o fim da história. O John fez uma partida excepcional, melhor em campo, e o Balieiro também uma partida super segura na marcação. Então, assim, dois estreantes que não são tão jovens assim, né? O goleiro John tem seus 25 anos, e eu vi muita gente falando, nossa, coitado do goleiro John, vai estrear assim, gente. Tudo que um goleiro reserva mais quer é oportunidade. Então, assim, hoje ele fechou o gol, fez uma partida extremamente segura. E foi interessante de ver a relação que ele tinha com os atletas, né? De gritar, de falar, de pressionar. Porque você poderia pensar, putz, o goleiro reserva, ele vai entrar meio assim, né? Quem é ele pra chegar e já brigar com os atletas? Mas não, ele tá no Santos há tanto tempo que ele tem uma liberdade, uma intimidade que deu pra ver dentro de campo. O John realmente foi muito bem. Bom, como eu falei, o Santos já estava 2 jogos sem acertar um chute ao gol. E o Santos começa com um time, assim, o primeiro tempo ele foi um jogo parecido, infelizmente, com o do Red Bull. Um jogo que o Santos teve o quê? Uns 2 chutes do Luan Pérez e um bom chute do Marinho naquela falta. Mas um Santos que não conseguia sair com a bola. O Inter marcando bem a saída de bola do Santos. O Santos até que na marcação e defensivamente bem, até exaltando aí a partida do Balieiro desde o primeiro tempo. Uma partida ruim do Felipe Jonathan desde o primeiro tempo também, que não consegue criar jogadas e a bola simplesmente pouquíssimo chega ou no Marinho, ou no Caio Jorge, ou até mesmo no Lucas Braga no primeiro tempo. Então o primeiro tempo foi, infelizmente, bem parecido com o Red Bull, muito truncado, muito feio. Feio. O Santos, ele finalizou 5 vezes no primeiro tempo e 2 foram do Luan Pérez. Assim, mais de fora da área, não teve muito perigo. A gente pode ver assim, até que o Inter ele teve 53% de posse de bola, o Inter controlava mais o jogo, mas nenhum dos times foi efetivo no primeiro tempo. Nenhum dos times conseguiu tratar o primeiro tempo com o mínimo de criatividade. Realmente foi um primeiro tempo muito feio. Sem mudanças no time do Santos para o segundo tempo, o Inter começa muito bem e tem aquela cobertura, uma boa cobertura do John, que ele mata de peito, né? Ele vem assim, matando a jogada. Depois ele faz uma baita defesa, cabeçada do Galhardo. Tem uma outra chegada do Inter que o Luan Pérez tira bem. Então assim, a gente teve, o primeiro tempo começa e vem Inter, pressionando, jogando melhor que o Santos e num cruzamento, numa bola parada, né? Ou seja, uma das grandes razões que o Santos normalmente toma gol, o Santos consegue marcar, abrir o placar, e depois que o Santos abre o placar, o Inter basicamente não consegue mais chegar. O que eu vi no jogo de hoje é que depois que o Santos abre o placar, e depois, felizmente, com aquela super roubada de bola do Marinho, que ele consegue se colocar na frente do jogador, pega a bola, acaba sendo fominha, achei a atuação do Marinho hoje. Apesar dele jogar um pouco melhor do que ele jogou contra o Ceará, o Marinho, pra mim, estava bem fominha. Tiveram algumas bolas que ele poderia ter passado, ele preferiu resolver sozinho e não deu certo. Mas a gente tem que exaltar que o segundo gol foi criação dele, né? Ele não consegue, tem um chute do Arthur, que consegue fazer um bom chute, defesa do Lomba, e depois sobra pro Caio Jorge muito bem posicionado. O que eu acho do time do Santos hoje é que depois que ele abriu os 2 gols, depois que ele conseguiu abrir o placar, ele não sofreu tanto como ele sofreu no jogo contra o Goiás, Curitiba, que quando o Santos estava com a vitória, sofreu muito até o fim. Então eu acho que o Santos conseguiu controlar, porque viu que o Inter também está muito bagunçado, não estava com a cabeça nesse jogo, e o Santos era superior. Então eu gostei da partida do Santos, principalmente por isso. Gostei da escalação do Marcelo, eu acho que isso leva a gente a pensar em muitas coisas, sabe? Por que, por exemplo, a contratação do Everson? Se você, por exemplo, tinha o João Paulo, se você tinha o John, você vê aí o Balieiro fazendo uma boa partida e você pensa, putz, então por que raios que a gente jogou tanto tempo com o Alisson, muito questionado pela torcida, queria contratar o Zé Wellison, que é basicamente um Alisson. Existe potencial na base, sempre existiu. Além desses jogadores, tem o Moraes, tem também o Ceará, tem vários jogadores, tem o Guilherme Nunes que poderia ter entrado. Eu acho que além da gente abrir mais pra base, além de olhar pros moleques que tem 15 anos, vamos olhar pros também que tem 20, 21, porque tem muita gente que dá pra gente aproveitar ali. A gente viu uma estreia hoje tanto do John quanto do Balieiro muito boas.
Mas três que você fala, uau, esse é um jogador que está preparado. Diferente de muitas vezes no primeiro jogo do Sandri, que era muito jovenzinho, do Ângelo, que até infelizmente pegou a Covid lá com a seleção brasileira. Então esses jogadores, eles já não estão na idade de entrar com medo, eles já entram preparados. Isso é muito diferente, isso foi nítido no jogo de hoje. Gostei da atuação dos dois, achei que o Lucas Braga fez uma atuação muito mais participativa hoje, mais do que nos outros jogos. Achei que o Arthur entrou bem, não achei que o Thaílson novamente não entra bem, não tem aquela vivacidade dentro do jogo, você não vê um brilho no olho do Thaílson, nossa, ele vai arrasar. Não, novamente não, mas algumas peças foram muito bem no time do Santos, eu gostei da atuação. Eu acho que dá pra gente utilizar e a gente tem que utilizar esses meninos, tem que acabar com esse negócio do Ceará. Vai, não vai, não vai, gente. No meio de campo o Santos precisa. Gostei também da atuação do Ivonei. Pra mim, ali no meio de campo foi muito melhor do que o Felipe Jonathan, mas tem que lembrar também, tanto o Felipe Jonathan como o Wagner Leonardo estavam fora de suas posições, e é isso. Eu acho que dá pra gente usar, dá pra gente aproveitar. Tem um time bom na mão, a gente não tem um time excepcional, a gente não tem um elenco gigantesco, mas a gente tem um elenco muito melhor do que às vezes a gente julga, do que às vezes a gente demonstra em campo. Tem mais opções e tem mais diversidade do que a gente estava mostrando. Esse é o vídeo de hoje. Gente, por favor, se inscreve no canal, me ajuda a bater 30 mil inscritos, por favor. Se tá vermelho aí, não custa nada pra você, se inscreve aqui no botãozinho, vamos bater 30 mil inscritos, ainda mais depois dessa vitória santista, tá bom?